Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Jornal da RDC. E você confere agora os destaques desta quinta-feira. 49 pessoas são presas em mega operação da Polícia Civil. São investigados assassinatos devido à guerra do tráfico ordenados de dentro de presídios. Revolta e indignação na audiência pública que debate projeto de lei que altera o plano de carreira dos servidores da capital. Dia Internacional contra a Discriminação Racial marca a luta por direitos para a população negra. E ainda o esporte e a previsão do tempo para sexta-feira. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. O projeto que altera o plano de carreira dos servidores de Porto Alegre foi discutido na Câmara de Vereadores nesta quinta-feira. Do lado de dentro. Ele quer deixar as nossas vantagens pela metade ou quase sem vantagem salarial e ficando só com o básico, que é uma... E do lado de fora também. Eu assinei um contrato depois de um concurso, sabendo quais eram as regras do jogo. E agora, este prefeito rasga as regras do jogo. A audiência pública da noite desta quinta-feira foi para debater o projeto que altera o plano de carreira dos servidores municipais de Porto Alegre. As principais reivindicações da categoria são a alteração do regime por dedicação exclusiva e por tempo integral, por parcela individual. Ou seja, aí o servidor não tem reposição sobre inflação, apenas pelo salário base. Segundo o sindicato, se aprovado, o achatamento salarial pode ser a curto, médio e longo prazo. Tem ainda a alteração nos benefícios dos avanços. A proposta altera o benefício de 5% em 3 anos para 3% a cada 5 anos, sem reposição da inflação. As FGs, que são funções gratificadas que um servidor tem quando ele assume um cargo de responsabilidade, que hoje ele incorpora em 10 anos, ele passa a incorporar mulher 25 anos e homem 25 anos. Ou seja, tu vai ter que ter toda a tua vida funcional, tu terá que ter responsabilidade de chefia. E isto impede a rotatividade entre os servidores. Para o governo, a medida é necessária, visto que o plano de carreira foi criado na década de 1980 e que o ganho será maior para a sociedade porto-alegrense. Então ele é muito antigo e na época que foram criadas todas essas gratificações, esses percentuais, a inflação era de quase 100% ao mês. Então significar 5% de reajuste anual para um servidor numa inflação de 100% ao mês era possível. Mas a oposição expõe que o projeto agride a classe e sugere uma revisão de gastos. Por exemplo, a previsão do governo é de economizar com esse projeto que ataca mais de 25 mil servidores, algo em torno de 16 milhões ao ano. Pois bem, o governo só em publicidade tem previsto gastar 35 milhões esse ano. Então, se o governo cortar publicidade, vai ter economia, vai ter ajuste. O projeto, que está em regime de urgência, será votado na próxima segunda-feira. Após a votação, a base do governo vai apresentar um projeto que propõe a valorização dos servidores, que deverá rever a forma de pagamento e gratificação para funcionários que desempenham mais tempo de trabalho exercido, por exemplo. A gente não pode, quando faz um projeto, ir contra uma outra lei já estabelecida. Tem que ajustar as coisas, mas a ideia é essa, é valorizar o bom desempenho. Eu vou dar um exemplo, aquele engenheiro que vai lá, que faz um bom projeto, que entrega no prazo. Em reunião, a diretoria do Simpa, nesta quinta-feira, decidiu que a partir das 7 horas da manhã da próxima segunda, a categoria entra em greve geral. Se vai permanecer ou não, isso irá depender do resultado da votação do projeto. Todos nós estaremos aqui na Câmara para derrotar esse projeto, conversar com cada vereador, cada vereadora e derrotar o projeto que é maléfico não só para os servidores, mas para a cidade de Porto Alegre. O Ministério Público Estadual e o Fórum Nacional e Permanente das Parcerias Público-Privadas realizaram hoje o 4º Fórum Nacional do Setor em Porto Alegre. Foram apresentadas orientações para prefeituras e estados de programas de parcerias com segurança jurídica.
Na abertura, estiveram presentes autoridades do direito e especialistas em gestão pública, incluindo o vice-governador do estado, delegado Ranolfo Vieira Júnior, para debater as melhores práticas das parcerias público-privadas, modelo adotado pelo Poder Executivo para poder obter recursos do setor privado para o desenvolvimento do estado. As parcerias público-privadas são um instrumento hoje essencial. No momento que o Estado, pela crise fiscal, pela crise financeira pela qual passa, não possui condições de investir em obras, em logística, em várias necessidades, como saneamento, iluminação, de forma satisfatória. Cabe a ele buscar instrumentos que incentivem o investimento privado e com isso façam não só o atendimento às políticas públicas, mas também a roda da economia girar. A lei que regulamenta PPPs é de 2004 e prevê que a relação entre parcerias devem durar entre 5 a 35 anos, sendo que o valor mínimo de contrato deve ser de 20 milhões de reais. E é vedado os contratos quando o único objetivo for de fornecimento de mão de obra e instalação de equipamentos ou execução das obras públicas. Com regras muito específicas, é importante que os agentes públicos tenham clareza na hora de preparar os projetos para as PPS. São três os pilares principais: o aspecto legal, as garantias e a segurança jurídica para o investidor e para o Estado ou para o município. Isso é fundamental. A questão de uma boa modelagem da engenharia que atenda a necessidade, porque nós temos que considerar muitas variantes nesse processo. Então, o fundamental é que seja o mais técnico possível e que as soluções que se propõem à sociedade sejam o melhor possível, de uma forma eficiente, sejam competitivas, e que a gente evite qualquer tipo de monopólio. A Polícia Civil deflagrou a operação de combate à organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, homicídios, roubos, lavagem de dinheiro, entre outros crimes, em São Leopoldo. 80 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão são cumpridos na região metropolitana. Apoio de policiais de várias regiões, a Delegacia de Homicídios de São Leopoldo cumpriu os mandados no município e também em Canoas, Charqueadas, Montenegro, Guaíba, Arroio dos Ratos, Taquara e Porto Alegre. Além de 10 presídios estaduais, 20 presos foram capturados hoje. E nos presídios ocorreram 11 prisões temporárias e 18 preventivas, totalizando 49 presos até o momento. Este vídeo mostra criminosos em uma festa na véspera de Natal em um conjunto habitacional, empunhando armas como fuzis e pistolas. A investigação durou 1 ano e aponta que o mandante do grupo está preso na PASC, em Charqueadas, já condenado por homicídios, entre outros crimes. A operação foi chamada de cible mort, termo em francês que significa alvo maior. São apuradas ramificações da organização de São Leopoldo envolvida em crimes como tráfico de drogas, homicídios, roubos e receptação de veículos, porte ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro. A organização criminosa sedimentada em São Leopoldo, em especial no bairro Feitoria. Identificado essa liderança que, dentro dos estabelecimentos prisionais, acabam determinando e direcionando as ações, culminando assim a investigação na identificação de algumas contas bancárias utilizadas pela organização criminosa. Então, também essas contas foram deferidas judicialmente e bloqueadas. Uma adolescente de 17 anos foi apreendida em Roca Salles, no Vale do Taquari, nesta quinta-feira. Ela era suspeita de planejar um ataque ao colégio em que estudava. Em conversas em um aplicativo de bate-papo, a jovem disse para uma colega que faria hoje um massacre na escola. A aluna que recebeu as mensagens entrou em contato com uma professora que fez o alerta à Polícia Civil. A adolescente foi encaminhada ao Ministério Público e as investigações revelaram que ela reclamava sofrer bullying na escola. Na casa onde ela morava, junto com outras 2 pessoas, foram apreendidas uma pistola 9mm sem registro e 31 projéteis do mesmo calibre, além de uma porção de maconha. As aulas não foram canceladas. E a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Alforge, que investiga desvio de recursos públicos.
A investigação apura o desvio de recursos de um convênio entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, por meio da Superintendência de Infraestrutura, a SUINFRA, e a Fundação de Apoio à Universidade, a FAURGS. A operação aconteceu em Porto Alegre e em Viamão. Entre os anos de 2015 e 2017, o convênio estabeleceu o repasse de 11,4 milhões de reais à FAURGS. O destino desse dinheiro para a elaboração conjunta de projetos para as áreas da engenharia e arquitetura. Pagamentos com irregularidades foram apurados pelo inquérito instaurado em setembro de 2018. Mais de 40 policiais federais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão. A Justiça Federal determinou o afastamento de 5 servidores públicos. E hoje é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Agora, depois do intervalo, nós vamos assistir iniciativas para combater o preconceito. É daqui a pouco. Hoje é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A data, lembrada desde 21 de março de 1960, tem ações importantes para combater o racismo. A Mulher Maravilha é a mais pedida e até em diferentes tons, mas não é a única das bonecas feitas pela Liliane que são encomendadas. Elas são feitas de pano e vários tecidos, dependendo da escolha. Que tal uma Alice no País das Maravilhas negra? Ou o Superman da mesma cor? Pode ser loira também. Ou até a escritora Djamila. Tudo começou com um episódio de racismo sofrido pela sobrinha. Desde então, Liliane passou a produzir as bonecas para que crianças negras se sentissem representadas em lugares de destaque. As meninas se reuniram para eleger a menina mais preta, a Maraia, a única menina negra. Então esse episódio foi tratado pela escola como brincadeira, né? Mas a Maraia ficou bem chateada e eu fiz uma boneca para ela para mostrar como ela era bonita. Aí outras pessoas foram querendo, porque existe sim uma lacuna, existe uma demanda, e a gente começou a fazê-la. Um dos sonhos de infância de Liliane era ser Paquita, só que ela não se sentia representada quando assistia aos programas infantis, pois não havia apresentadoras e até assistentes de palco negras. Hoje eu também já trabalho muito meu discurso voltado às famílias brancas, o quanto que a criança branca também precisa ver o negro como herói. Porque muitas das crianças brancas não têm contatos direto com pessoas negras e acabam vendo as pessoas negras, então, nas suas casas prestando serviços ou até nos shoppings, recolhendo os pratos, esse tipo de profissão com menos valor expressivo. E para produzir maravilhas como essa aqui, a Liliane trabalha em casa e recebe uma média de 70 pedidos por mês. Mas não é só isso não, ela também oferece oficinas para quem quer aprender a fazer as bonecas, certo, Liliane? Como é que funcionam essas oficinas? Então, as pessoas se inscrevem, nos procuram, né? Se inscrevem para fazer a oficina. Lá elas confeccionam as próprias bonecas. Cada edição é um personagem diferente. A gente convida as pessoas que queiram deixar essas bonecas para serem doadas. A gente doa para crianças carentes. E quem quiser pode levar para os seus familiares. A gente tem recebido um público de 40, 47 pessoas, que também é a capacidade do local. Quem também investe em oficinas, só que de literatura, é o Oscar. Jornalista e escritor, ele já tem 10 livros publicados, muitos que misturam ficção e realidade. Alguns deles, coleções com vários autores negros, artistas que vêm ganhando cada vez mais voz, especialmente quando se fala em questões raciais. Tem muita gente boa escrevendo, temos vários autores negros e negras em destaque, escrevendo, publicando, lançando. Aqui no Rio Grande do Sul, deixa eu lembrar 2 nomes que eu gosto, que eu amo muito. Ana dos Santos, Lilian Rocha, que lançou a Mina de Tranças recentemente na Feira do Livro de Porto Alegre. Desde 2018, Oscar também é um imortal da Academia de Letras do Brasil, a segunda mais importante do país. Numa de suas obras, Chico, o escritor faz um paralelo entre os dias atuais e o massacre dos Porongos, episódio da Revolução Farroupilha que deu fim à vida de mais de 100 negros, além da prisão de outras centenas na metade do século XIX. Oscar vê que hoje os negros estão cada vez mais empoderados graças a grandes exemplos da história. Nós vemos os enfrentamentos que hoje estão presentes. Ataques, bullying,
Todos esses sintomas são reflexos de um enfrentamento em que nós negros estamos reagindo. Para a diretora do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania Gaúcho, o Dia Internacional contra a Discriminação Racial deve ter ainda mais força. A data lembra o massacre de Shepherdville, em 21 de março de 1960, na África do Sul, quando 69 negros foram mortos e outros 186 ficaram feridos. Apesar dos avanços, Maria da Graça acredita que ainda há muito a se combater quando se fala em preconceito racial. Quando a gente vê as diferenças, né? As diferenças étnico-raciais e sociais, né? A questão de acesso, tanto de gêneros, né? Seja mulher, seja homem. O genocídio de mais de 60 mil jovens entre 15 e 27 anos, jovens negros, pobres, analfabetos, das nossas comunidades. Que apartheid é esse que nós falamos do passado? Ele não é do passado, ele ainda é muito do presente. Para isso, não apenas se deve instituir mais políticas públicas, mas também ações educacionais que façam todos refletir sobre seus preconceitos diários. Verdade, ação correta, paz. Precisamos trabalhar pela paz, pelo cuidar-se e cuidar do outro numa relação pacífica. E hoje também foi dado início à 3ª semana de conscientização sobre a Síndrome de Down, instituída por lei em 2016. Foi no Palácio Piratini. A programação conta com filmes, exposição de fotos, palestras até a próxima quinta-feira, dia 28. O governador Eduardo Leite diz que vai providenciar a retomada na Assembleia de projeto de lei 193 de 2018, que institui a Lei Gaúcha de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência. Entre os participantes, o escritor Vinícius. O que nós precisamos se conscientizar é que nós também somos pessoas e que precisamos ter as mesmas oportunidades e direitos iguais para todas as pessoas do Brasil e do mundo, como todos nós somos. E nós aprendemos junto com todas as pessoas, dentro das escolas regulares, somos a favor da inclusão. O primeiro dia de outono aqui no estado já começou com baixas temperaturas. Na capital, elas ficaram ainda mais amenas do que ontem e o dia foi agradável, com o sol entre nuvens. Vamos ver então como é que será nesta sexta-feira nas demais regiões. O sol aparece, mas há previsão de pancadas de chuva. Temperaturas variando entre 19 e 26 graus. Em Erechim, no norte do estado, predomínio de nebulosidade. Temperaturas não passam dos 26 graus. Na Serra, instabilidade. Bento Gonçalves, sol alternando com pancadas de chuva e temperaturas caem ainda mais. Mínimas de 16 graus e máximas chegando aos 22 graus. No sul do estado, a instabilidade também predomina. Em Rio Grande, as máximas não passam dos 25 graus. E em Cruz Alta, no noroeste, predomínio de sol com períodos de nebulosidade. Temperaturas variam entre 16 e 24 graus. E agora chegou a hora do esporte. Começa neste final de semana, começam as quartas de final do Gauchão. O Grêmio enfrenta o Juventude e o Inter encara o Novo Hamburgo. O cruzamento dos times foi definido após os resultados de ontem. Todas as informações com o repórter Guilherme Paz. Dia de reapresentações tanto do Grêmio quanto do Internacional. A dupla se classificou para as quartas de final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio em primeiro lugar invicto na competição e o Internacional na segunda colocação. Agora são jogos de ida e volta, é mata-mata. O Grêmio enfrenta o Juventude no primeiro jogo, domingo, no estádio Alfredo Jaconi, na cidade de Caxias do Sul, e decide a vaga para a semifinal em casa na quarta-feira que vem. O Internacional, que na noite de ontem venceu o Novo Hamburgo no estádio Beira-Rio, enfrenta novamente o Novo Hamburgo nas quartas de final. O primeiro jogo é sábado à noite no estádio do Vale, na cidade de Novo Hamburgo. E a decisão para a semi, provavelmente na quinta-feira no estádio Beira-Rio. A diferença vai para dentro de campo. Na vitória ontem à noite por 2-0 contra o Brasil de Pelotas, o Grêmio mandou a campo os jogadores alternativos. Já o Internacional contra o Novo Hamburgo mandou força total.
Agora, uma inversão de papéis nos próximos confrontos. O Grêmio, que poupou os titulares, vai com força máxima contra o Juventude e o Internacional vai com uma equipe alternativa contra o Novo Hamburgo. Com as informações de Grêmio e de Internacional, Guilherme Paz. E agora nós vamos ao comentário do João Batista Filho. Se você é do interior do estado, talvez não vá gostar do que eu vou falar, mas é muito difícil não imaginar um clássico Grenal na final do Gauchão. Tanto é que, como tem Libertadores logo depois da data programada, do domingo programado para a final, o presidente da federação já disse que está tentando antecipar o possível clássico Grenal para quarta-feira. Embora não seja o ideal, é o que se tem no momento. O Grêmio joga contra o Juventude, fora de casa, a primeira, a segunda na Arena. Sem Jeromel, sem Kahneman e Everton. Jeromel que tem um edema na coxa, Kahneman e Everton convocados. E mesmo assim é amplo favorito. Afinal de contas, o Juventude classificou quase não classificando. E o tricolor tem simplesmente a melhor campanha dos últimos anos no Gauchão. O Inter, mesmo não tendo feito uma campanha com brilho, consegue se destacar nesta reta final, motivado principalmente por Rafael Sobis, talvez o melhor colorado dos últimos jogos, e da energia que recebeu depois das vitórias na Copa Libertadores da América. E por isso, o Novo Hamburgo não deve ser páreo. Então, eu insisto, e mesmo que você possa não gostar, principalmente se for do interior, é quase impossível não termos Grenal na final do Gauchão. Tá certo, obrigada, JB. O Jornal da RDC vai ficando por aqui. Mais notícias amanhã no Rio Grande em Movimento e nós voltamos às 10 da noite. Fique agora com o Cruzando as Conversas. Uma ótima noite e até lá.